né, que é o nome do Nelson aqui, né? Mas outro irmão também que me falou aqui sobre Jó. Vem aqui, isso. E a Karine, né? Não, vem aqui. Isso, vem. Chama ela também, vem junto. Nossa, cara. Sou espírito, sabe? Ele me trouxe uma acréscimo que eu nunca tinha pensado sobre Jó. Vou deixar ele falar aqui, o Nelson. Bom dia. Na realidade, eu estava conversando com ele, inclusive já tinha conversado com alguns irmãos, né? E a parte que ele falou ontem à noite, né, referente a ser né, com a esposa, me fez lembrar da parte quando Jó foi, quando Satanás foi diante de Deus, né, e pedir para tocar na vida de Jó. Aí Deus permitiu. Jó perdeu os rebanhos que ele tinha. Jó perdeu os filhos dele. Jó perdeu tudo, né? Só que não perdeu a mulher, né? Aí no caso, por que será que ele não perdeu a mulher? Porque o diabo não podia tocar nela, né? Quando ele foi pedir permissão, não podia tocar na vida de Jó. Então, a esposa dele é uma só carne com ele, né? Amém. Obrigado, queridos. Aprendi mais uma. Ele perdeu as filhas, os filhos, as casas, o gado. E o Satanás pediu de novo para tocar na vida. Não pode tocar, não pode tirar a vida dele, né? Pode tocar até no físico dele, mas não pode tocar numa só carne com ele, que era a esposa. Por que Deus poupou a esposa? Porque era uma só carne. Tirando a vida dela, tiraria a vida dele, porque eles eram um só. Uau! Obrigado, querido. Vou escrever isso aí. Se me permitir, vou anotar aqui e vou usar nas pregações. Obrigado. Que lindo isso. Muito gostoso circular um pouquinho e ouvir, né? Queremos que se torne muito prático, né? Então teve algumas pessoas que me pediram para entrar mais depois sobre essa questão da sexualidade, da relação, do que é permitido, do que não é, né? Então, possivelmente à noite nós entramos mais nisso, tá? Então, vocês podem preparar também perguntas, dúvidas. Queremos que seja algo muito aclarador, né? Às vezes, tem dois extremos que a gente sempre tem que cuidar quando a gente fala toda essa questão da família, e principalmente quando a gente entra nessa questão da sexualidade e da relação conjugal. Tem pregadores que passam por cima, passam pano, nem entram no assunto, dão a entender coisas e gera mais dúvidas do que ajuda. Tem outros que entram demais, torna algo explícito, torna algo grosseiro, vulgar, né? Usando coisas que não vale a pena, né? E nem é bíblico. Então, não queremos nem aqui, nem aqui. Queremos ficar na centralidade da palavra de Deus. Amém? Não entrar na carne, mas ficar no espírito. Por mais, né, que a relação íntima, ela é algo extremamente espiritual. Todos vocês aqui, como casais, sabem disso. Se de alguma maneira eu estou dividido, se eu estou com algum rancor, algum ressentimento, alguma falta de perdão, eu não sei você, mas comigo nada funciona, conosco nada funciona. O clima não pinta, não pode ter vela, pode ter jantar, e parece um filme de terror, porque perdeu todo o colorido de Deus, né? Então, quando estamos em pecado, quando não estamos acertados, né, nada funciona. Por quê? Porque a relação não é algo carnal, né? É algo do nosso corpo, mas que envolve o nosso espírito e nossa alma, íntegros na presença do Senhor, em abundância e em plenitude. Você diz amém? Amém. Para mim foi muito positivo, de novo, meditar sobre essa palavra, sobre revisando tantas coisas. Faz tão bem a gente voltar para os princípios, né? Então, rever o casamento, onde os votos, onde as alianças diante do Senhor,
e onde esse cuidado de Deus, de nos tornarmos uma só pessoa, né, no espírito, na alma e no corpo, como a nossa amada, com o nosso amado, isso é que então constitui o verdadeiro casamento. Sabendo que são as alianças, é o voto, é o casamento que sustenta o amor. Primeiro nós podemos casar por amor, mas depois o casamento é que sustenta o amor. Amém? Porque o amor não é romântico, né? O amor não é algo emocional, o amor é sacrificial, né? Acho que foi o César que me falou aqui a respeito de apresentar nossa esposa pela palavra, né? Então, assim, quando nós fazemos isso, não é algo romanceado, né? É algo espiritual, algo concreto. O que vai apresentar minha esposa santificada é pela palavra de Deus. Nós temos uma vida de palavra, de oração, de comunhão, e nós vamos estar vendo isso. Senhor Jesus, nós trazemos essa segunda parte na Tua presença. Nós dependemos de Ti. Sem a Tua presença nos conduzindo aqui, algo que é divino, celestial, algo que nasceu no Teu coração, e hoje o pecado e a desordem é tão grande, é tão grave, todo esse quadro que nós vivemos. Mas, Senhor Jesus, em Cristo houve o resgatar de toda essa destruição. Em Cristo somos uma nova criação, temos uma nova identidade, e agora podemos trazer na Tua presença não somente um padrão bíblico, mas a capacitação da Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, muito obrigado pela Tua abundante graça, Senhor. Aquilo que Tu estás nos trazendo nessa manhã, Teu fundamento tão precioso, palavra tão linda, Senhor, através das Tuas Escrituras. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Senhor. Como a família, ela é um produto do ato criador de Deus, e profeticamente aponta para Cristo e Igreja. Cada casamento aqui, você é uma profecia ambulante de Cristo e Igreja. Agora tu imagina a fúria de Satanás contra todos nós, porque cada um de nós como casal, estava ouvindo aqui, né, casais com 30, 40, 50 anos de casados, de testemunho de Cristo e a Igreja. Então, só de nós estarmos casados e nos casarmos no Senhor e para o Senhor e vivermos em santidade é uma agressão contra o diabo, porque nós somos expressão profética de Cristo, cabeça, e da Igreja e das bodas do Cordeiro, né? Somos a noiva de Cristo como igreja, e vamos ter então as bodas. Interessantíssimo, né? Que Gênesis começa com a constituição da primeira família e Apocalipse termina com as bodas do Cordeiro, né? Nova Jerusalém, onde então vai descer o Senhor e nós vamos ter um casamento para toda a eternidade. Agora falando não um casamento obviamente físico, mas espiritual. Nós, igreja, como noiva, com Cristo, o noivo, para todo o sempre, numa união integral para o Senhor espiritual. Amém? Então, por isso que o teu casamento e o meu é uma afronta contra o diabo. O diabo, ele ruge de raiva, porque cada casamento é um testemunho da glória de Cristo. Amém? Aí tu imagina também o porquê do investimento de Satanás contra nós. Te lembra lá em Gênesis capítulo 3, versículo 1, se não me falta a memória, começa dizendo essa expressão que o Rogério de vez em quando lá ministra, mas está tudo bem, está tudo love, está tudo tranquilo entre tu e a patroa. Tu já notou que basta uma levantar de sobrancelha?
um sorrisinho meio torto, uma palavra fora do lugar, e por que tu fez isso? Mas por que tu falou isso? Por que tu está me olhando assim? Por que tu está com essa cara? Claro, isso não acontece em Guajará, nem em Porto Velho, nem em Rio Grande, muito menos Cruzeiro, né? Está tudo tranquilo, mas a serpente. Amém? Você tem que estar atento. Nós, maridos, fomos feitos não só para crescer e multiplicar-nos, encher a terra, mas para cultivar, para dominar e para proteger. Amém? Então precisamos nos guardar. E aqui, claro, que é para ambos, não só para a mulher, mas para o homem, e para a mulher, não só para o homem, mas para o casal, se proteger, se guardar. Hoje, o retrato que nós olhamos dessa tragédia que começou no Éden, pela maldita intromissão do velho serpente, Satanás, o dragão, continua a desgraçar grande parte da humanidade. Adão e Eva viviam em comunhão com o Senhor, em independência dele. De um momento para outro, veio a desobediência, a vergonha, a necessidade de se esconderem. Uma relação de uma só carne acabou em acusações e desculpas. A mulher que tu me deste. Já viram que depois da queda, uma das primeiras coisas que Adão começa a fazer é culpar a esposa da desgraça que aconteceu. E a mulher se vira para a serpente e diz: foi a serpente que me enganou. A serpente olhou para trás, não viu ninguém, sobrou eu. Brincadeira. Mas vocês viram que, como consequência direta, não somente dividiu a relação para com Deus, mas dividiu a relação entre eles. Acusação, culpa, condenação começou a penetrar dentro do primeiro casal. Até hoje, assim. Quantos maridos vivem frustrados, colocando a culpa e a responsabilidade sobre, Senhor, a mulher do ministro, ela é culpada, ela é insubmissa, ela é independente, ela é rebelde, ela, né, não coopera, ela não ajuda, ela não vem comigo, né? Ou isso e aquilo. A mesma coisa, né, a mulher com a serpente, com o marido, trazendo então toda essa desordem. Amanhã eu quero entrar com os homens um pouco mais sobre, principalmente, essa situação de nós maridos na queda, olhando a queda não só do ponto de vista individual, mas olhando do ponto de vista do casal. Mas a verdade é que houve não só uma independência da esposa. A mulher aqui, ela saiu fora da proteção. E ela então começou a tomar essa independência para com o seu marido. Preste bem atenção, queridas esposas. Marta amanhã vai falar contigo sobre isso, né, e daquilo que mais Deus quer colocar, mas a respeito que cada vez que nós somos independentes, cada um de nós com o outro, nós vamos pecar. A independência é morte, né? Dom Pedro I falou independência ou morte, né? Mas não é, a expressão correta é independência é morte. E aqui a mulher então tomou iniciativa, se precipitou, se tornou independente, e aí ela foi enganada. Você está entendendo, irmãs? Aqui tem um lado, eu não vou estar contigo, amanhã a Marta vai estar, mas já trazendo isso, eu vou pegar muito forte os homens, pode ficar tranquilo, irmãs, os homens vão sair, olha, num trinco assim, fininho, dando glória a Deus, mudando, pedindo perdão, vai ser uma delícia amanhã de manhã. Porque às vezes as irmãs reclamam que a gente só pega as irmãs quando a submissão, não. Aqui a pegada é forte, porque o marido é cabeça. Ele é responsável. A palavra fala que através de um homem entrou
o pecado. Não foi através de uma mulher, foi através de um homem. Por quê? Porque o homem escolheu pecar. Ele foi relapso, coloquei aqui, ele foi omisso, ele foi passivo, foi fraco, sem identidade, muitas vezes com foco só no trabalho, no lazer, no futebol, estou contextualizando aqui. Então nós encontramos por um lado homens hoje fracos, omissos, passivos, calados, ou por outro lado tiranos, exigentes, cobradores, massacram, anulam a personalidade da esposa. Por outro lado, nós temos irmãs preciosas, queridas, cheirosas, lindas e amadas, mas fortes demais, insubmissas, independentes. Hoje está em moda, né, o empoderamento das mulheres. Eu quero te dar uma boa notícia, irmão. Jesus já fez isso. Quando ele te batizou no Espírito Santo. Amém. Tu ficou cheio do poder de Deus. Amém. A Selma da Dani, do Dani da Souza, lá de São Vicente, falou essa palavra. Ele falou isso, Marco, né, para as irmãs, eu achei bárbaro. O empoderamento das mulheres não começou agora, começou no dia do Pentecostes, quando derramarei sobre vós do meu Espírito, sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens, donzelas, né, mancebos, vocês serão cheios de Espírito. Ali a mulher ficou verdadeiramente empoderada do Espírito Santo, para agir com o Espírito manso e tranquilo diante de Deus. Amém? Pode. Mexer com os brilhos aqui. Eu vou falar um pouco com as esposas sobre isso, mas eu não costumo falar para os maridos, né? Mas se a gente lê Gênesis 2, antes da mulher ser criada, o homem já tinha a tarefa de cultivar e proteger o jardim. A mulher não existia. E o jardim precisava de proteção porque o mal já existia, Satanás já estava ao redor. E o que aconteceu? Adão não protegeu Eva, o John vai entrar sobre isso, mas a minha colocação para os irmãos é o quanto o marido está protegendo a sua casa. Muitas coisas que estão acontecendo em nossas casas é porque esse homem não está ocupando seu lugar de proteger a sua casa. E ele olha para a esposa como responsável, e provavelmente ela é responsável em muitas coisas, como Eva foi. Mas aonde começou o problema? Em um homem que não cuidou da sua casa. Adão deixou Eva solta. Ele não protegeu. Então, amados, precisamos proteger. Precisamos não, né? Vocês precisam proteger suas esposas. Se elas estão desordenadas, precisam ajudá-las. É responsabilidade de vocês buscar socorro do Senhor e no corpo para edificar a sua casa. O fruto disso muitas vezes é irmãs, então, ou pessoas do mundo desinteressadas no lar, na casa, nos filhos. Isso gera nessa omissão e nessa passividade dos homens, nessa essa independência muitas vezes e na insubmissão das mulheres. O fruto são filhos desobedientes, filhos altivos, que muitas vezes sem afeição natural, sem honra e respeito. Esse é o quadro da sociedade, que infelizmente às vezes entra no meio da igreja. Por isso nós precisamos ser discípulos. Amém? Vamos estar entrando nessas coisas, mas ainda nessa segunda parte dessa manhã, então, eu quero falar um pouco do por meio de Cristo Jesus. Amém? Não só porque dele, mas também por meio dele. Amanhã também com os homens vamos entrar muito forte sobre isso, que Cristo Jesus, ele é o segundo homem, mas ele é o último Adão. E por isso eu não tenho mais nada a ver com essa herança negativa que eu recebi de Adão. Eu estou completamente livre para agora em Cristo. Quem me conhece sabe o quanto que eu amo esse tema. Agora, então, em Cristo, o segundo homem, com cabeça de uma nova raça,
uma nova criação, agora encerrou, porque Cristo Jesus é o último Adão. Acabou com essa encrenca brava que eu herdei de Adão, mas isso é matéria para amanhã de manhã. Quero te falar um pouquinho nessa segunda parte sobre essa presença preciosa da parte do Senhor em nossas vidas, do nosso casamento, que é então não somente dele, mas também é por meio dele. É através de Cristo Jesus. O que diz em Eclesiastes 4:12? Eclesiastes 4:12, uma expressão que muitas vezes usamos nos casamentos, porque ele vai falando ali, se alguém quiser prevalecer contra um, os dois dele resistirão. Um cordão de 3 dobras. Não se rebenta com facilidade. E no contexto ele fala ali, né, que se estiverem 2 trabalhando, um caindo, o outro levanta, há um encorajamento mútuo, há um sustento mútuo, há uma proteção, até um aquecer-se mútuo em nome do Senhor Jesus. Há um cuidado. Melhor é serem 2. Muitos de vocês, né, esperaram para casar, esperam o Senhor, é melhor ser 2, porque sou, né? Mas o Senhor é melhor serem 2. Por mais que traz um desafio adicional, tá? Mas é de Deus. Só que daí ele traz essa expressão tão conhecida, um cordão de 3 partes, de 3 dobras, 3 fios, ou filamentos. Quem é o terceiro filamento aqui? Deus, por meio de Jesus, através do Espírito Santo. Quando eu estava estudando esse material de novo e revendo, eu lembrei de um cântico, acho que é antigo, sem Jesus não dá. Quem é que sabe da música? Sabe? Sem Jesus não dá, né? Assim, de repente veio assim, ó. Eu começava a cantar no meio da rua, começava a cantar no meio do estudo, sem Jesus não dá, né? Nem sei a melodia certa, eu não consigo acertar, né? Mas assim, realmente sem Jesus nenhum casamento dá certo. Não pode dar certo. Por isso que é tão imperativo que cada casal case no Senhor através de Cristo. As frustrações que alguns de nós tivemos antes de casar, né, sem conhecer a Cristo, ou depois do casamento sem conhecer a Cristo, tá, é para que a gente chegue na insuficiência e na incapacidade de si mesmo para buscar Deus, dizendo: Senhor, não adianta meu braço, não adianta minha inteligência, não adianta meu estudo, não adianta minha sabedoria. Sem Jesus não dá. Você diz amém? Amém. Jesus é a terceira dobra aqui, se eu posso colocar. É Deus Pai, através do Filho dele, Jesus Cristo, através, por meio do Espírito Santo, que habita em nossa vida. Não te escandaliza, obviamente que eu estou falando algo santo aqui, mas o nosso casamento é a 3, não é 2. Não é só eu e a Marta. A nossa aliança é eu, a Marta, com o Senhor Jesus, Senhor. Você diz amém? Amém. Por isso nós precisamos cultivar a presença de Jesus. Tu já pensaste no texto de Mateus 18, versículo 20, nesse contexto, onde estiverem o quê? O que diz ali? Onde estiverem 2 ou 3, no meio deles, quem está? Jesus. Eu estou no meio deles. A gente sempre aplica esse versículo para a igreja, para a reunião do grupo caseiro. Hoje faltou tanta gente, só tem 2 ou 3. É uma reunião fraquinha. Não! Mas como assim fraquinha? Assim o próprio Cristo, cabeça, está na igreja hoje. Ele se identifica conosco. Tem 2, tem 3. Quem está no nosso meio? Jesus. Agora, por que não aplicar isso em primazia para o nosso casamento? Para o nosso matrimônio? Quando você está ali dirigindo o carro, a esposinha está do lado, os 3 guris atrás, né? Sabe como é que é guri? Não, tu encostou em mim. Não, tu não toca em mim. Né? O
aquela coisa toda, né? E começa a desandar, e tu está indo para o culto, né? E tu é o pastor, então tu não pode perder a compostura. Ali, minutos antes do culto é aquela coisa crítica, porque sempre dá um quiprocó. Você sabe o que é um quiprocó? Tá? É uma coisa assim, é latim, né? Então assim, uma coisa que desanda tudo, dá uma travada assim. Aí a esposa, tu não vai fazer nada, mas eu estou dirigindo, faz tu, mulher. Não, é contigo, tu está aqui presente. O John falou que tu não pode ser marido fujão, nem passivo, brincadeira, né? Então assim, um espera pelo outro, aí né? Sai fora, em vez de trazer a ordem, já às vezes radicaliza, e aí dá aquela coisa. Claro que eu estou falando de uma experiência hipotética, que nunca aconteceu comigo, não, brincadeira, claro que aconteceu. E aí desanda, aí tu fala uma palavra áspera, aí a esposa defende os guris, aí já, né, tu já fica mais irritado ainda. Em tudo isso que ele está presente. Jesus está no meio. E vocês não me enxergam? Vocês não estão vendo? Isso não foi o que eu te ensinei? Eu te ensinei a reação correta ao tomar a cruz, o esvaziar de si mesmo, o não falar com força, né? Não responder com força, trazer a ordem, não fugir, não se omitir. Algumas vezes, não vou dizer, mas várias, vamos colocar, não muitas, mas várias vezes, antes do culto, chegando, vamos orar aqui, Luísa, vamos pedir perdão. Marta, me perdoa. Estou falando da minha experiência, nossa, coisas que acontecem, porque a gente não discerniu que Jesus estava bem no meio, o Espírito Santo se entristecendo, longe de vós. Como é que está lá em Efésios 4, 28, 29, 30, 31? Longe de vós, não entristeçais o Espírito, né? Longe de vós toda palavra áspera, toda palavra torpe, toda palavra dura, né? E sim, a que for boa para edificação, versículo 30 e 31, né? Ele vai falar, não entristeçais o Espírito, continua, longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia, toda malícia. Essas coisas faz o quê? Entristece o Espírito. E Jesus sai pela tangente, né? Bom, na brincadeira aqui, né? Que Jesus está presente pelo Espírito Santo. Tá? Mas o Espírito Santo se entristece. Mas qual é a tua, John? Toma a cruz, nega-te a ti mesmo, pede perdão, assume, né? Vice-versa. Nós precisamos ver a presença de Cristo na nossa casa. Você diz amém? Amém. Vai trazendo para nós, Senhor, o teu fundamento, a tua abundante graça, Senhor. Queremos te ver, Jesus. Se tu quiseres anotar, pode falar, Jackson. Nessa ilustração que você está trazendo da sua vida, muitas vezes Satanás também se faz presente e dizer, ó, se tu pedir perdão por causa de todo esse tua hipócrita, e já começa a levar para um outro lado, o Senhor está mandando que venhamos nos arrepender e pedir perdão. E por outro lado, Satanás está dizendo, tu é hipócrita, tu vai chegar e ministrar, falar do amor do Senhor, se tu não está fazendo, né? Contando que o Senhor já gerou arrependimento no nosso coração e Ele está querendo gerar o mundo. Amém. Muito boa colocação. Nós precisamos nos arrepender, precisamos pedir perdão, não só no momento ali para ajeitar as coisas antes, né, do encontro, né? Mas nós precisamos depois do encontro voltar a falar, voltar a trazer o assunto no bom sentido, para aclaramento, para soluções, para uma mudança de atitude. Arrependimento significa mudança de atitude interior, mudança de mente.
Ou seja, eu vou mudar da forma como eu trato a minha esposa, os meus filhos, ou eu trato o meu marido, como eu respondo, né? Como às vezes interponho, ou interpelo, ou ultrapassa, né? Então essas coisas todas eu preciso depois levar a consequência. Mas está certo ou me arrepender e pedir perdão. E não vou aceitar a acusação do diabo de que eu sou hipócrita ou de que apenas sou fingido. Pelo contrário, não. Eu sei que agora eu preciso acertar. E às vezes era cedo, né? Aí era pior ainda. Ai, Jesus, né? Aí tu sai do carro, meio arruma aqui a maquiagem, né? De cara de pau, né? E entra, né? E aí, paz do Senhor, irmão. Tudo bem? Tudo em Cristo. Agora estamos bem. 5 minutos atrás a gente estava mal. Mas agora estamos bem. Estamos em Cristo, estamos perdoados e acertados, e nós vamos resolver isso e mudar de atitude para que o diabo não nos pegue de novo nessa arapuca, que sempre é quando tu vai ministrar com alguém, ou estar com alguém, ou servir. Então o inimigo sempre vem para abalar e abater. Amém? Fala, Jean. João, será que dá tempo de eu testemunho? Dá? Pode ir? Pode. Temos mais uma noite aí, o testemunho do Anderson também. Fica aqui para gravar. Bem, é um testemunho, também quero tirar uma dúvida, né? Da forma como eu fiz com a minha família. Então, tinha uma época que eu acho que ainda tem um pouquinho isso, né? Jesus me ajuda a controlar, uma ira muito grande, iracundo. E no trânsito, eu só faltava arrancar o volante do carro, andando com a família e sai do mês, cara, tá devagar, o carro fechou aqui, não sei o que. E teve um dia que a gente se arrumou para ir pro shopping. A gente ia ter um dia de lazer com a família, né? Passear, um dia de alegria, de felicidade. E lá vai o Jean, indo pro shopping, todo mundo arrumadinho, cheirosinho. Isso foi em Rio Branco, eu morava lá ainda. E aí, lá estou eu lá, irado de novo. E daqui a pouco minha família, amor, não sei o que, a gente está indo passear. E no mesmo instante o Espírito Santo torceu minhas orelhas, né? E falou, meu amigo, você está indo passear com a tua família, você ama, e toda vez que você sai no trânsito, você transforma num filme de terror. E o Senhor me corrigiu muito a esse respeito. E tem me corrigido até hoje. Amém. E cheguei em casa e pedi perdão para minha família. E autorizei meus filhos, a minha esposa, se você tem que começar, vocês têm autorização, não sei se é uma dúvida, né, que viu agora, se eu posso fazer essa autorização, né, dos meus filhos, de me chamar a atenção. Claro. E aí toda vez que ele, quando de novo começava, meu filho, pai, aí eu e isso foi muito bom, que o Senhor fez isso na minha vida. Uma mudança, não sou perfeito, né? Mas uma melhora de, vamos assim dizer assim, percentuais de 97%. Amém, queridos? Amém. Obrigado, Jean. Glória a Deus. Creio que para todos nós homens, principalmente em questão de trânsito, é complexo. É um lugar que nós precisamos vigiar muito. Em outras áreas também, mas ali temos que ter esse cuidado, né? Às vezes as esposas exageram nesse cuidado, elas se tornam copilotas, né? E às vezes elas se atravessam e querem dirigir junto, e aí complica. Aí às vezes é demais. Mas, todavia, porém, de fato, nós homens precisamos de ajuda, tá? Delas e dos filhos. Eu também, né? Claro que os filhos cada vez maiores precisam ter liberdade de dizer, pai, tu está errado. Pai, tu está correndo demais. Pai, tu não viu ali, tu fez uma barbeiragem ali. Em vez de a gente se ofender, de se restringir ou se melindrar, a gente dá a mão à palmatória, assim, realmente, eu fiz. O que a Eliette quer falar? É só falar assim, os apressadinhos, né, que tem,
você não aprendeu seus filhos. Não é dessa forma. Tem muito desgaste na vida do casal em função disso. Mas nós precisamos nos harmonizar. É um lugar que precisamos louvar o Senhor, não murmurar, não nos queixar, não reclamar, né? Às vezes dá vontade, né, de descer da cruz, né, e pegar o cajado da vara ali, dar na cabeça do infeliz ali, né? Mas ao fazer isso nós estamos nos arriscando. A Marta disse: John, fica quieto, porque às vezes hoje não sabemos da violência, da agressão que tem, às vezes a reação indevida. Então nós precisamos agir com mansidão, e eu digo isso para mim mesmo. Não é uma área fácil, precisamos vigiar, antes, durante e depois. Também só um pequenino testemunho a respeito também do volante. Uma certa vez eu ia numa caminhonete assim, daquele jeito, mais ou menos ali a hora do rush, 11h30 para meio-dia, meio-dia e meia, e veio o ciclista, né, ali fazendo aquelas coisas, colocando em risco a vida dele e a gente. E eu ali na hora já xinguei, não teve jeito. E o Senhor olhou, falou no meu coração, certo? Sol de meio-dia, você aqui nesse arzinho, precioso. O rapaz aqui vai subindo uma ladeira, suave, vem do trabalho cansado, e ainda quer passar para cima dele. Misericórdia. Amém. Vai nos falando, Senhor, da Tua presença entre nós. Tudo isso para cada vez mais termos consciência de que Tu estás entre nós, ao redor da mesa, no carro, quando estamos assistindo um filme, quando estamos trabalhando, passeando, comendo, Tu estás conosco. 2 ou 3, Tu estás entre nós. E nós precisamos Te reverenciar, nós precisamos ter consciência da Tua presença. Por isso, toda reação indevida, toda queixa e murmuração, toda maldição, toda expressão de ira, que não compete a nós, Senhor, porque somos discípulos, por favor, se foi feita alguma injustiça contra nós no trânsito, ou na mesa, ou no falar, precisamos não revidar com ultraje, nem com maldição, nem com violência. Precisamos nos esvaziar de toda autojustiça. Por favor, Senhor, nos liberta, nos livra do mal, guarda-nos do maligno, em nome de Jesus. No casamento, Jesus precisa ser o fundamento. Eu só te dou o texto. Mateus, quando fala, capítulo 7, quando fala ali em Mateus 5, 6 e 7, ele fala das duas casas, prudente e insensato. Jesus, ele é o firme fundamento de todo matrimônio e de todo casamento. Ele precisa ser o fundamento de toda a família, de toda a nossa casa. O texto que eu te dou, entre muitos, é o texto então de Mateus 7, falando sobre isso. Ele também é cabeça. Eu vou abrir esse texto, 1 Coríntios 11, onde fala que Deus é cabeça de Cristo e Cristo é cabeça de todo homem, né? Ele vai seguindo, pode falar: quero entretanto que saibais ser Cristo cabeça de todo homem, e homem cabeça da mulher, e Deus cabeça de Cristo. Aqui não é somente a minha esposa que Deus, que vamos dizer assim, eu sou cabeça. Quando ele fala de cabeça de todo homem, não é somente varão, homem, mas Cristo é cabeça do homem e da mulher. Quando o casal entende que ambos estão debaixo de Cristo cabeça, é fácil daí do homem amar e da mulher se submeter, porque ambos estamos debaixo de Cristo cabeça. Bom, então Cristo é cabeça da nossa casa.
Não é eu, homem, macho, de qualquer maneira, arrogantemente, no machismo, né, desenfreado, subjugando a minha esposa e os filhos, numa tirania, numa coisa completamente antibíblica, mas eu entendo que nós estamos sujeitos a Cristo cabeça como casal, como família, sujeitando-nos uns aos outros também, no temor de Cristo. Eu me sujeito a ouvir a minha esposa. Eu não estou deixando de ser cabeça quando eu escuto ela. Ela é minha auxiliadora. Em todas as coisas que concernem a casa, o que concerne a criação dos filhos, muitas vezes a sensibilidade dele, eu preciso ouvi-la. Nós tivemos um pequeno quiprocó quando houve a pandemia e eu fiquei todo o tempo em casa sem viajar. Passei quase um ano sem viajar, né? A Marta quase chegou assim: John, tu não tem nenhuma viagem para ir. Fechado. No final conseguimos ir para o Rio de Janeiro, porque lá não existia Covid. Eles já tinham vacina lá. Como é que chama aquele lugar que tu foste fazer as compras ali? Tem no 25 de março, não, 25 de março é São Paulo, né? Mas tem um lugar lá que já estavam vendendo a vacina em março de 2020. Já tinha vacina contra a Covid, no Rio de Janeiro. Lá, né, tudo é antes, né? Não tinha problema nenhum. Então os cariocas nos aceitaram, fui eu e o Fernando lá. Então assim, tive uma viagem. Mas qual era o meu problema? Eu estava dando palpite em tudo. Mas em tudo, na cozinha, na comida, na roupa, no móvel, nisso, naquilo. Chegou uma hora que a Marta olhou com muito carinho e disse: tu não tem nenhuma viagem. Eu tenho, eu até quero ir, mas não me deixa. Mas então deixa de dar palpite, né? Porque eu estava ficando cri-cri, tem essa expressão aqui, né? Chato, tem essa expressão aqui? Indevido, tem essa expressão aqui? E eu não me enfraguei. Eu estava achando que, não, agora eu vou dar palpite aqui, vou fazer aqui, a pintura aqui, isso, né? Coitada da Martinha, ficou num tranco ali. Mas eu preciso me sujeitar a ela nessas coisas da casa. Isso não significa que eu deixe de ser cabeça. Vocês estão entendendo? Cristo é cabeça, não só do homem, mas também da mulher. Claro que no casal eu tenho essa responsabilidade, essa função de direção, de definição, de proteção, de provisão, tá? Como cabeça. Mas também, Dani Souza ministrou com nós lá no Rio de Janeiro, eu me sujeito, tem áreas da família que eu preciso ver a minha esposa. Alguns de vocês sabem que eu sou totalmente daltônico, não totalmente, mas eu sou daltônico. Fiz o teste lá, entre 45 páginas, eu acertei que na verdade não tinha nada. Naquela teste de cores, eu disse: aqui tem. Ele disse: não, aqui não tem nada. Eu disse: puxa vida. Quando eu enxergo, não tem. E as outras 44, derrei todas. Eu não enxergo as cores. Então, combinação de cores da casa não é comigo, porque eu não sei, eu não enxergo. Eu tenho que entender ela. Ela vai dizer assim: isso é muito mais bonito. Eu disse: tem certeza? Tá. Eu vou me... Mas demorou, né? Ela conseguiu até fazer um banheiro rosa que eu jurava que era cinza. Olha, até depois a gente fez a reforma, era cinza para mim, depois descobri que era rosa. Quando as gurias: eu quero ir no teu banheiro rosa. Eu disse: banheiro rosa? O nosso casal é rosa. Ela: sim, tio, é uma rosa lindo, eu quero ir lá. Eu disse: puxa vida, eu jurava que era cinza. Aí ela me engabetou. Então, Cristo é cabeça, amém? Cristo é centro. Efésios 1, 9, 10 e 11, para que todas as coisas convirjam para Cristo. Tá? Efésios 1, 9, 10 e 11. Todas as coisas para convergência, convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos. Todas as coisas, inclusive o casamento, inclusive o matrimônio. Então, Cristo é fundamento. Mateus 7, Cristo é cabeça. 1 Coríntios 11, Cristo é o centro. Efésios 1, 10. E Ele é também a plenitude, que tudo enche todas as coisas. Eu acho que é Efésios 4, versículo 6, se não me falta a memória, vai dizer que um só Pai de todos, sobre todos, ajuda de todos, para que também
ele seja a plenitude. Pode ser também Efésios 1:23, né? Para que ele também tenha a plenitude de todas as coisas. Significa que ele satura. Eu estudei engenharia química, né? Tem uma solução saturada. Tem alguns que colocam açúcar, colocam 1 colher, 2 colheres, 10 colheres, não adianta, tu pode botar 15 colheres que não vai adoçar mais teu café. Na verdade, você tem que aprender a tomar café sem açúcar, tá? Para saborear o café. Mas quando você tenta, fica saturado. Depois da segunda colher, já saturou. Está saturado. O nosso casamento precisa estar saturado da plenitude de Cristo. Isso mesmo, é Efésios 1:23, ao qual o seu corpo, a plenitude daquele que é tudo, enche em todas as coisas. Repetindo então, diga comigo em voz alta: Jesus Cristo é o nosso fundamento. Jesus Cristo é o nosso fundamento. Jesus Cristo é o cabeça. Jesus Cristo é o cabeça do nosso casamento. do nosso casamento, Do meu matrimônio. do meu matrimônio, Da minha família. da minha família. Ele que é a autoridade principal. Ele é a autoridade principal. Ele é o centro do nosso casamento. Do nosso casamento. E Ele é a plenitude. Ele é a plenitude. E vai enchendo da presença dEle. Todos os problemas resolvidos. Todos. Se nós obedecermos isso. Assim como se nós obedecermos deixar, unir e nos tomar. A palavra de Deus é claríssima. Agora, deixa eu te trazer para um exemplo que aprendi com o Victor Rodrigues, lá de Rosário, Argentina. Ele ministra muito sobre família. Eu creio que tem no YouTube essa palavra. Perderam Jesus. Te lembra de Lucas 2? José e Maria subindo ao templo em Jerusalém. Quando voltaram, estavam já caminhando mais um dia. De repente se deram conta que eles perderam Jesus na caminhada. Quando o Victor nos ministrou sobre isso lá em Porto Alegre, me deu um temor, me bateu o pavor. Acho que foi num retiro de Páscoa que ele ministrou para toda a igreja. Então tem essa palavra. Eu pedi para ele os escritos dele, tirei do Xerox, está em espanhol. Mas ele fala que nós, como pais, como um casal, podemos perder Jesus ao longo do nosso casamento. Ele deixa de ser fundamento, deixa de ser cabeça, deixa de ser centro e deixamos de ter a presença viva, fresca, aquele óleo que traz o brilho da vida de Cristo. Lucas 2, 41 a 52 vai falar então que ali ele já estava a um dia de caminhada quando se deram conta que tinham perdido Jesus. Jesus ficou no tempo e eles seguiram adiante. Nem se deram conta. Em algum momento, provavelmente Maria, né, as mulheres são mais atenciosas, né, são mais atentas. José, onde está Jesus? Donde está Jesus? Donde? José, estava contigo, mulher. Tu que é responsável. Por que tu não cuidou dele? Ele disse, mas eu pensei que ele estava contigo. Um começa a acusar o outro e um começa a responsabilizar o outro. Quem é responsável pela presença de Jesus? Cada um de nós. O cônjuge e a esposa. Marido, esposa, marido. Cada um de nós, per si, é responsável pela presença de Jesus. Eu não posso terceirizar a responsabilidade da presença de Cristo. Ah, mas o meu marido é cabeça, profeta, sacerdote, rei, ele tem que prover. Sim, mas tu é mulher virtuosa, auxiliadora e idônea, expert, perita, capaz, à altura, para também trazer, através da doçura,
da diligência, da meiguice, do amor, da paciência, da longanimidade, de cultivar a presença de Cristo e chamá-lo. Querido, vamos orar. Querida, como nós vamos ver amanhã, não sei a resposta. Eu estou apavorado. Nós vamos orar. E Deus vai nos ministrar. Cada um de nós, como discípulo de Jesus, sem colocar a culpa um no outro, nós somos responsáveis por trazer a presença de Deus. Você diz amém? Amém. Pela rotina, pela mesmice, nós começamos a perder Jesus de vista. Não cultivamos a presença de Cristo. As coisas deste mundo começam a tomar lugar. Nós perdemos Jesus. O louvor, a adoração, o cântico, a palavra, as coisas de Deus. Começamos a agir mais mecanicamente. Somos tão tarimbados, experimentados, temos tanto de caminhar que nos descuidamos. Tornamos por óbvio a presença de Jesus. Mas a presença de Cristo precisa ser guardada, cultivada, conhecida. Sei lá a palavra certa aqui, você me entende? Protegida. Toda palavra áspera, amarga, dura, crítica, negativa. Se ao redor da mesa com os filhos expomos outros irmãos, falamos de coisas que não pertencem a eles, nós perdemos Jesus. Amém. Acabou o microfone. Todos, não, voltou. Ainda tem um pouco da bateria, obrigado. Você está me entendendo? Alguns de vocês passam um filme na tua cabeça agora. E tu começa a ver, aqui nós perdemos Jesus. Acabando. Aqui nós pegamos outro microfone. A gente coloca as pilhas. Essa aqui pode ser? Essa aqui? Oi, som. Obrigado. Antes de continuar, ora comigo, porque está passando um filme agora na tua cabeça. Tu começa a te lembrar de lugares, momentos, decisões onde deixamos Jesus, fora das decisões, onde Jesus não era o centro da atitude que tínhamos, onde Ele não era o fundamento, Ele não era a cabeça, Ele não veio preencher todo o vazio, toda a situação com essas coisas. Senhor Jesus, queremos a Tua presença entre nós, queremos a Tua glória. Por favor, Senhor Jesus, vai operando em nossas vidas. Queremos retornar a Ti, Senhor. Oh, Jesus. Qualquer presunção equivocada cai por terra. Toda permissividade cai por terra. Qualquer transferência da responsabilidade para outra parte cai por terra. Por favor, Jesus. Toda impureza, toda mundanismo cai por terra, Senhor. Ele coloca aqui que o mais triste com Sansão é que Sansão, quando Dalila cortou o cabelo, não sabia que o Senhor havia se afastado dele. Só se deu conta quando não conseguiu mais romper as cordas. Nós não podemos deixar que a nossa casa fique sem a presença de Jesus. Que Samuel teve que informar Saul de que ele tinha perdido o reino. Passou o reino. Passou a unção. Saul depois tentou procurar a orientação profética e não tinha mais. O céu estava bloqueado, porque ele desprezou
a presença de Cristo. E, ó Senhor Jesus, como nós precisamos ter esse cuidado da presença do Senhor. Recursos que o Senhor nos dá para que a presença dele não se afaste, é de nós sermos cheios da palavra de Deus. Alguns de vocês estão vendo textos, palavras que nunca viram na palavra sobre o casamento. É para você voltar depois, ouvir, ler, reler, praticar. E nós vamos dar muito material para que você possa depois continuar na sua localidade com os seus discípulos, revisando você como casal. A palavra de Deus é o firme fundamento. Tem o poder de nos dar herança. Senhor, qual é a posição que Tu queres que eu tenha como esposa? Em mansidão, um espírito manso, suave, tranquilo. Não é o cabelo em primeiro lugar, adereço de ouro, o vestimenta que faz algo para Deus. Não que nós não devamos, certo? Não, nós não devemos ter um cuidado com a nossa aparência, devemos ter, mas a palavra fala em 1 Pedro que é um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus, que as irmãs devem se vestir dessa forma. Você, esposa, discípula amada, tu queres agradar a Deus? O que é valor para Deus? É um espírito manso, tranquilo. Toda agitação, ansiedade, nervosismo, ficar tucanando, ficar rixosa, isso não pertence ao Senhor. 1 Pedro é muito claro: Senhor, essa é a forma que Tu queres que eu tenha para trazer a presença de Cristo. Maridos, somente tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja. Dá desespero só de Deus, me santificando por ela, apresentando ela sem ruga, sem coisa semelhante. Não estou falando de uma ruga física, estou falando de ruga espiritual, apresentar ele a igreja gloriosa, trazendo a santificação, a lavagem pela palavra, pela presença de Cristo. Outro recurso: sermos cheios do Espírito Santo, cheios do fruto do Espírito, não só do poder do Espírito, mas do fruto do Espírito. Me lembro do Life Kids lá, né, com o Azaf. O fruto do Espírito é o amor. Você lembra? Quando nós cantávamos, nossa geração, com nossos filhos, nossos guris gravaram ali, junto com o Azaf e a Rosana. Mas como faz bem? Alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. O fruto do Espírito é o amor. Vai fazer bem. Como é que é hoje? Está autorizado as irmãs, tá? Óbvio que já está pela palavra. Quando o teu maridinho precisa, diz assim: o fruto, pega o mãozinho.